Salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Fernando e você está no quadro novo. Sim, as melhores leituras bimestrais. O título vai estar como melhores leituras de janeiro e fevereiro. A ideia, galera, é passar para vocês quais são os títulos de melhor qualidade, sem você ter que esperar aquela lista de final de ano dos melhores quadrinhos do ano, que vão continuar ainda aqui no canal, mas eu pretendo fazer a cada 2 meses um vídeo das melhores leituras. Então, no caso agora, temos janeiro, fevereiro, depois nós vamos ter de março e de abril, né? Daí de maio, de junho, enfim. Vocês entenderam a ideia. Eu acho que isso vai ajudar vocês bastante. E se você não é inscrito, clique em se inscrever, compartilhe, comente os nossos vídeos, nos siga nas redes sociais. Participe na campanha do Central HQ rumo aos 60 mil inscritos. Eu vou deixar na descrição a lista com os melhores quadrinhos aí de janeiro e fevereiro, também com o link para caso vocês queiram adquirir essas publicações. Eu tive a ideia de montar essa lista com base nos materiais que estão sendo lançados, principalmente entre janeiro e fevereiro. Mas terão materiais que eu estou com uma leitura atrasada, de certa forma, que foram publicadas no ano de 2016. Então eles também vão compor essa lista. Eu não vou abordar mensais ou mangás que já estão com uma continuidade muito grande, a não ser que sejam mangás que tenham sido lançados entre janeiro e fevereiro. Lembrando que todos esses materiais foram resenhados aqui no canal, então se você quiser informações mais específicas, assistam às resenhas. Vamos começar pelo primeiro material, o Slamdunk, um mangá muito legal que está sendo relançado pela editora Panini Comics, um mangá que causou uma certa revolução lá no Japão por conta do tema, basquete, sim, um mangá esportivo. E o basquete é uma coisa que sempre foi vista com maus olhos pelos japoneses, até por uma questão de estatura, eles têm uma média um pouco baixa. E o Takehiro Inui, que é o autor desse mangá, e é o autor também de Vagabond, ele foi premiado até pela associação lá de basquete do Japão, por conta das contribuições que ele teve com esse mangá. E vai contar a história do Sakuragi, ele que é um cara forte, alto, mas que não se dá bem com as mulheres, só que a partir do momento que ele se apaixona por uma delas, ele quer agradá-la, e para isso ele vai participar do time de basquete, onde o irmão dela é o capitão. Uma história bem divertida, já saíram 2 volumes aqui no Brasil, é uma série que eu pretendo continuar comprando, porque é realmente um material que teve uma venda absurda lá no Japão e é muito bem criticada pelos fãs. Ronin, do Frank Miller, publicado pela editora Panini Comics. A gente vê todas as influências aí do Frank Miller, desde mangás a quadrinhos europeus. Vai narrar a história de um samurai que reencarna num deficiente físico numa Nova York toda distópica. Ele que vai precisar combater um demônio que matou o seu mestre tempos idos atrás, lá naquele Japão feudal. É uma história bem maluca, mistura misticismo com sci-fi, uma coisa meio doida do Frank Miller, várias influências, um material muito interessante e uma leitura de qualidade. Lembrando que a maioria desses materiais, todos esses materiais foram resenhados aqui no canal, então se você quiser mais detalhes, basta procurar aí. Valeu? Lendas do Universo DC, Lanterna Verde e Arqueiro Verde, por Neil Adams e Dennis O'Neil, publicado pela editora Panini Comics em 3 volumes. Trata de uma road trip dessa dupla pelo interior dos Estados Unidos, lidando com questões sociais, questões do cotidiano, nada de super-heroísmo, ainda que eventualmente uma e outra história tenha isso. Também quebrou o Comic Squad, que era o código de censura das comics americanas, né, que tinha que vir com um selinho do Comic Squad para dizer, olha, essa HQ sim, ela pode servir para os adolescentes, não vai causar, né, uma deturpação da mente deles. E felizmente esse código veio abaixo e essa publicação é um clássico. Lobo Solitário, mais um relançamento da editora Panini Comics, mangá clássico, revolucionário, mangá mais poderoso de todos os tempos, escrito pelo Koike e desenhos do Kojima. Galera, esse mangá é um clássico absoluto e você precisa ter na sua coleção, eu já resenhei ele. Vai narrar a história do Ito Ogami, ele que é o carrasco do Shogun, tem um clã na família dele, só que ele passa por falsas acusações que leva à derrocada da família dele. E ele vai buscar a vingança do clã Yagyu junto do seu filho Daigoro. Ele vai seguir pelo caminho da espada, o caminho do assassino. E galera, esse mangá tem um roteiro sensacional, uma arte sensacional. Você precisa ter esse mangá na sua coleção. Batman Terra 1, volume 2, publicação da editora Panini Comics, escrita por Jeff Jones e desenhos sensacionais do Gary Frank.
É uma história que se passa numa realidade alternativa, ou seja, tem algumas modificações ali no universo do Homem-Morcego. Bruce Wayne em início de carreira tentando desvendar uma série de assassinatos do vilão Charada. Você consegue compreender essa história muito bem, sem precisar ter lido o volume 1. Claro que o bacana seria você ler o volume 1 para ler o volume 2, mas você consegue ter um pleno entendimento acompanhando somente o volume 2. E como a história não tem amarras cronológicas, ele é um material redondinho para quem quer conhecer um pouquinho do Homem-Morcego. História foda. Agora um material independente, Black Science da Mari Cagnin. Galera, vai tratar de uma história onde a Terra está com seus dias contados e um grupo de astronautas vai para um outro planeta desvendar os mistérios e ver se dá para ter vida, se eles conseguem habitar esse planeta. Só que eles se deparam com uma pirâmide negra. É uma história que traz suspense, um certo terror psicológico, mistério. É uma das grandes publicações independentes do ano passado, e vale a pena você ter na sua coleção. Authority Volume 4, publicação da editora Panini Comics, é um mangá que encerra a primeira série do grupo. Foi criado lá atrás por Warren Ellis, Brian Hitch, teve também o Mark Millar nos roteiros, o Frank White. E esse volume final, ele é muito foda, encerra com chave de ouro. O Authority original, ele foi massacrado por um vilão absurdamente poderoso, e ele é substituído por um grupo agora de pessoas que simplesmente paga por quem domina e detém o poder na Terra. Tem várias reviravoltas, um politicamente correto bem irônico e ácido, usado de forma bem inteligente nessa publicação. Foi um dos melhores encerramentos de séries que eu já li em quadrinhos. Eu particularmente adoro o Authority e esse encerramento eu acho que foi muito foda. Então se você não comprou ainda, compre os 4 volumes de Authority. A Gigantesca Barba do Mal, do Stephen Collins, publicação da editora Nemo. Trata de uma fábula muito interessante. Temos a ilha aqui e tudo que está fora da ilha não vale a pena, não é bom. E quem foi para lá nunca mais voltou. Nós temos o Dave que segue aquela vida monótona, de rotina, tudo perfeitinho nessa ilha, tudo funciona muito bem, as pessoas andam alinhadas, asseadinhas e tudo mais. Até que um dia o Dave percebe que um fio de barba nasceu, ele tira, mas ele volta a crescer e cresce cada vez mais, tomando conta na ilha. E isso vai causar toda uma confusão, afinal estamos falando de algo que foge da rotina, que quebra paradigmas, algo imperfeito. Uma história realmente muito legal de se ler. Mais um material independente, A Última Bailarina Contra-Ataca, é o volume 2, continuação da Última Bailarina, escrita e desenhada por Guilherme de Souza. Narra a história de 3 personagens, o Léo, que é um unicórnio gay, a Laurita, que é uma criança meio bobinha até demais, e temos o Fifo, que é uma espécie de Chuck Norris na forma de um ursinho, né? E galera, é uma história muito divertida, eles vão ter que lidar com uma horda de zumbis, você dá gargalhadas a cada página, é uma série divertidíssima, que vai ter continuação ainda, então fica a dica desse material. Liga da Justiça, O Prego, publicado pela editora Eagle Moss na coleção de graphic novels DC Comics, escrita e desenhada por Alan Davis e arte finalizada por Mark Farmer. É uma história que não tem vínculo cronológico, não pertence à cronologia, é uma história que se passa numa realidade alternativa, onde a família Kent não encontra o Superman. Por conta de um prego, houve o furo do pneu da caminhonete deles e eles não alcançam o Clark Kent quando ele cai com a sua nave de Krypton na Terra. E toda a história ela vai se desenvolver sem ter o Superman como o inspirador dos outros heróis. O Superman simplesmente não existe nessa realidade, pelo menos não da forma que a gente conhece. E toda a trama ela vai passar por um lance de conspiração, algo está colocando a imprensa contra os super-heróis, falam que eles não servem para nada, que só trazem destruição e tudo mais. Uma história muito legal, com uns plot twists interessantes durante a trama e que vale a pena você ter na sua coleção. The Wicked Plus The Divine, publicado pela editora Novo Século pelo selo Geektopia, escrito por Kiro Gillen e desenhos do McKelvey. É uma história realmente bem interessante, é um lançamento da editora Image, que veio aqui pelo selo Geektopia. E galera, trata da história de uma adolescente, a Laura, que se envolve com um panteão de deuses.
E esses deuses, na verdade, reencarnaram em jovens adultos. São 12 deuses e a cada 90 anos há essa reencarnação. E eles se tornam astros pop, porque é uma forma de você envolver mais o seu público, né? Até para eles poderem, 90 anos depois, reencarnarem novamente. Mas esses deuses só têm 2 anos de vida. É uma história que tem uma trama muito interessante envolvendo morte, vida, reencarnação. O negócio ali é fera e vai ter continuação, inclusive já foi anunciado o volume 2 ainda nesse primeiro semestre. Nimona, de Noelle Stevenson, publicado pela editora Intrínseca, material vencedor de prêmio Eisner, vai contar a história de uma garota que é uma metamorfa e resolve ser aprendiz do maior vilão que a Terra já conheceu, o Coração Negro. A história é ambientada numa espécie de universo medieval, mas com uma ciência bem avançada. O Coração Negro, apesar de ser o maior vilão de todos os tempos, ele segue algumas regras, enquanto a Nimona não. Galera, é uma história realmente muito interessante, aborda vários aspectos morais, envolvendo não só os super vilões, mas também os heróis. História foda que você precisa ler. Crepúsculo Esmeralda, Novo Amanhecer, da coleção de graphic novels DC Comics da editora Eagle Moss, escrita por Ron Marz e tem artistas diversos. Vai tratar da história de enlouquecimento do Hal Jordan após a destruição de Coast City, lá no retorno do Superman. Ele fica completamente alucinado, ele tenta recriar a cidade, mas encontra a oposição dos Guardiões de Oa, e aí, galera, nós vamos ter um massacre. Temos também o surgimento de um novo Lanterna Verde, o Kyle Rayner, uma história marcante dentro do universo DC, que levou depois a saga, que é bem chinfrim, 0 hora, mas é uma história foda do Crepúsculo Esmeralda. O Divino, do selo Geektopia, da editora Novo Século, escrita por Boaz Lavie e tem arte dos irmãos Hanuka, vai tratar de uma história envolvendo uma guerra civil num país do Sudeste Asiático. E lá tem uma floresta onde gêmeos, que parecem ter poderes paranormais, talvez, acabam defendendo ela de invasões, inclusive de estrangeiros. Nós temos o Mark, que é o protagonista dessa história, ele que é um ex-militar especialista em explosivos, e numa missão a esse planeta ele precisa armar algumas bombas, só que ele vai encontrar exatamente a oposição desses irmãos dessa floresta. Uma história bem legal, que tem umas bases ali em um fato real que aconteceu. Se você não quer ter mais curiosidade sobre isso, veja a resenha que eu fiz, material de qualidade que vale a pena você ler. Hellboy e o BPDP 1952, publicação da editora Mitos, com roteiros do Mike Mignola e do John Arcudi e arte sensacional do Alex Maliv. Nesse material nós temos a primeira missão oficial do Hellboy junto ao grupo de pesquisa e defesa paranormal. E eles vão ter a sua missão na floresta amazônica, lá num vilarejo onde uma série de assassinatos estão ocorrendo. É uma história que envolve mistério, suspense, criação de monstros e também um traidor dentro do grupo. História muito legal e quem gosta de Hellboy vai apreciar, e é um prato cheio. Galera, é isso daí. Essas foram as listas das melhores leituras de janeiro e fevereiro, mas eu vou deixar aqui um bônus, né, uma menção honrosa. Pato Donald em Busca do Unicórnio, por Karl Barks, publicado pela editora Abril Jovem. Material fora. Quem gosta de Disney e da família Pato tem que também comprar essa edição. Então é isso daí, galera. Deixe seus comentários e a sua lista aí das melhores leituras que vocês tiveram aí nos meses de janeiro e fevereiro. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, dê o seu like e ficamos até a próxima. Fui!